A graça e a paz estejam com todos. Eu convido você para nós meditarmos hoje no livro de Provérbios, capítulo de número 6, dos versículos 6 até 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. O que nós encontramos aqui na palavra de Deus? Encontramos justamente que é uma advertência contra a preguiça. É uma advertência para que nós possamos ouvir a voz de Deus no sentido de tornarmos úteis. O que é se tornar útil? É a partir do momento que eu entendo que Deus me deu dons, talentos, capacidade, eu os coloco a serviço do Senhor. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ou seja, toda a minha vida, todas as minhas ações estão baseadas em um princípio, os princípios das Sagradas Escrituras. O livro de Provérbios, ele é extremamente interessante, porque o livro de Provérbios, ele traz para nós um conhecimento profundo sobre os segredos da vida. E quanto mais nós temos estes conhecimentos, mais nós podemos obedecer a Deus, através da leitura da palavra, através do entendimento das Sagradas Escrituras, da oração e de ouvir a voz do Espírito Santo. É interessante que Salomão aqui, ele diz que é a advertência contra a preguiça. Os primeiros capítulos do capítulo 6 é a advertência contra o servir de fiador. E a partir do versículo 12 é a advertência contra a maldade. E a partir do versículo número 20 é a advertência contra a mulher adúltera. E chega até o versículo 35. Ou seja, o capítulo 6 é advertência para situações que nós vivemos nesse mundo. Alguém que segue essas advertências certamente irá vencer na vida, no conhecimento da vontade de Deus e também na questão espiritual. E aqui nós vemos o grande desafio contra a preguiça. Vai ter, aliás, com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Por quê? Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, na época do estio, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ou seja, ela se prepara para os tempos frios. Não nos esqueçamos que no Oriente muitas vezes neva. Então ele está dizendo, observa o caminho da formiga, veja como ela faz, não tendo chefe, tendo comandante, ela tem uma direção de trabalhar para guardar o alimento. Mais à frente, ele termina dizendo assim, a partir do 10, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão e a tua necessidade como um homem armado.
ou seja, quando nós paramos de produzir e entendemos que não precisamos fazer nada, aqui está a resposta. Virá certamente a perda de bens e de tudo. As situações são difíceis, mas nós temos que buscar cada dia e entender que o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje. Mas da nossa parte, devemos trabalhar, devemos buscar a sua presença. Hoje, com a IA, podemos simplesmente pedir para que um sermão venha pronto, mas esse não é o objetivo nosso. Nós temos que ler as Escrituras, aprender, estudar vários livros para poder o quê? Transmitir claramente a vontade de Deus para as nossas vidas, porque a mensagem começa aqui dentro. Ela é a espada de dois gumes, ou seja, ela corta a frente, corta aqui. Primeiro essa mensagem tem que vir para mim, para depois passar para os outros. É muito mais fácil hoje dar um estalo, falar sobre preguiça e vem uma série de mensagens, mas o nosso desafio é cavar nas Sagradas Escrituras. Esse é nosso trabalho. Vamos orar. Obrigado, ó Pai, porque as Sagradas Escrituras revelam o segredo da vida. Esse capítulo, ó Pai, que lemos, quando o Senhor inspirou a Salomão escrever, ele não escreveu com números, não fez separação, mas ele escreveu diretamente para que aquele que leia possa entender que nós devemos olhar a natureza, olhar a formiga e ver como trabalha. Não precisa de ordem. Senhor, nós queremos isso. Queremos fazer o nosso melhor, sem precisar de ordem, sabendo que no Senhor nosso trabalho não é vão. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.